desci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Só senta-se dar glórias. Amados, é um assunto muito atual, porque haja vista há muitos que querem viver da sua maneira. Até diz que eu sou crente, mas eu sirvo a Deus do jeito que eu quero. Então a gente precisa entender que uma vez que a gente aceita Jesus, a gente não vive nós, mas Cristo vive em nós. E o que eu acho interessante é de que quando se fala em confronto contra nós, ninguém quer ser confrontado. E quando muitas vezes a palavra é dura, há alguns que dizem: eu não gostei do culto. Mas culto não é eu que tenho que gostar, porque culto é aquilo que eu levo a Deus, aquilo que eu entrego a Deus. E se Deus fosse medir hoje o teu culto, ou se Ele fosse dar uma nota: pastor, eu não adorei hoje não, porque hoje eu estou muito cansado. A Bíblia diz que Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças àquele que não tem vigor algum. Somos sabedores de que o livro de Apocalipse fala sobre as revelações e tem um fundo escatológico. Pastor, o que é escatologia? Certamente você já aprendeu aqui em EBD, em culto doutrina. É um estudo sobre a volta de Cristo ou sobre o fim dos tempos. E o mais interessante é que do capítulo 1 ao capítulo 3 de Apocalipse vai se datar ou falar de um culto terreno. Por quê? Porque João, na ilha de Patmos, quando ali fora tomado por escravo por Domiciano, é interessante que Domiciano prende João na terra, mas o céu está aberto. E muitas vezes é assim: alguém acha que vai me prender e te prender, alguém acha que vai nos calar, mas o céu está aberto. Então, quando João está lá na ilha de Patmos, preso, a Bíblia diz que ele ouve uma voz e diz: olha, eu vou te dar visões, escreve tudo que eu vou te mostrar. Por quê? Porque no momento em que mais houver perseguição, é a hora que Deus vai se revelar e vai te mostrar algo espiritual. Deus não tem conta com crente, muitas vezes, que quer viver solto. Não é que Deus quer te prender, não. É porque coisa boa é estar sob a direção do Espírito Santo de Deus. Então, João, do capítulo 1 ao versículo 3, João narrando, vai falar de um culto que é o culto da terra, terreno. Porém, no capítulo 4 de Apocalipse, vai dizer que este culto agora vai para outra dimensão, que é o céu. E quem é que vai ser adorado no capítulo 4? É o Deus Pai. Porque João vai dizer: olha, eu vi no céu. Porque coisa boa é contemplar as coisas do céu. O apóstolo Paulo vai escrever aos irmãos em Colossos dizendo: olha, pensai nas coisas do alto. Tanta gente hoje em dia se apegando às coisas da terra que se esquece de viver o que o céu tem preparado. Porque a nossa pátria não é terrena, mas é espiritual e celestial. Quem não vive preocupado com a volta de Jesus é porque já se esqueceu que ele está voltando. Não, vou falar de novo. Se precisar, eu desenho. Porque tem gente que está dizendo: mas desde o tempo da minha avó, que eu escuto que Jesus vai voltar, e desde o tempo da minha tataravó. Mas cada dia mais estão se cumprindo as profecias deste livro. Cada dia a gente vai ver pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino. O amor de muitos está se esfriando. Hoje em dia já não se ama mais como amava antigamente. Hoje em dia ama-se mais os valores materiais do que o que existe de espiritual dentro de cada um de nós. Aí alguém até ainda diz: mas o amor de muitos está se esfriando. Mas ainda tem os remanescentes que vivem o amor de Cristo na íntegra. O próprio apóstolo Paulo vai escrever no capítulo 13 de Coríntios: ainda que eu pegasse toda a minha riqueza e desse para os pobres, se não tivesse amor não adiantava de nada. E amor não é estar agarrado não, viu? Ô glória.
A mulher mesmo distante dizendo, olha, alguém está passando por uma luta, vou orar por ela. Olha a igreja, vamos levantar a igreja em oração, porque a irmã está precisando urgente de um socorro. Aí os irmãos fazem o quê? Salmo 133, ó como bom. E quando só vê que os irmãos vivam em união, viver é diferente de estar. Glória a Deus, aleluia. E tem gente que está unido, mas não vive unido. Ô glória. Pastor, hoje está estreito. Porque para a gente ser igreja, a gente precisa mudar em muita coisa. A começar de mim, viu? Porque não adianta abraçar aqui e lá fora rejeitar. Porque perceba a origem das cartas. Ele dá uma visão e diz, João escreve isto para as sete igrejas da Ásia Menor. Perceba que não existe igreja igual a outra. Às vezes alguém diz, na igreja que eu vou te visitar, do irmão fulano de tal, do pastor fulano de tal, lá é perfeita, vai para lá para tu ver. Toda igreja é boa, porque tu não está sabendo lá os bastidores. Para onde você for vai ter defeito, vai ter qualidades, mas coisa boa. Tem gente que às vezes parece, é que nem macaco, vive de galho em galho. Vamos falar a verdade. Porque quando a gente fala em termos de igreja, igreja é eclésia, que é o que? Chamados para fora. Mas tem gente que só quer viver dentro no grupinho, mas não quer se amar, não quer se respeitar. Glória a Deus, aleluia. Oh glória. Então João escreve para 7 igrejas, e cada uma vai ter qualidades e defeitos, como nos dias atuais. Segundo alguns vão dizer, a igreja de Laodiceia é a igreja dos dias atuais. Por quê? Porque é uma intermitência geral. Tem hora que o crente quer fazer a obra e tem hora que não quer. Tem hora que nem empurrado ele vai, nem no acoche ele vai. Tem hora que se debanda a entrar dentro de uma caverna. Que misericórdia. Aí alguém diz, mas fulano tem motivo. Ninguém sabe da luta de ninguém. Ninguém sabe do processo de ninguém. Então João, ele vai tratar acerca dessas igrejas, e ele vai interessar quem? Primeiro ao pastor da igreja. Porque tem gente que às vezes quer tomar atitudes e dizer, foi Deus, falou para mim, mas não falou para o meu líder. Como é que é isso? Não, Deus primeiro fala de cá, para depois falar aí. E tem horas que Deus que também fala aqui e fala aqui. Deus não tem confusão. O problema é que hoje em dia Deus me mostrou isso, mostrou aquilo, mas não muda o caráter. Eita glória. Aleluia. Olha, meu pastor, Deus me mostrou que tem que fazer a obra lá na outra igreja. Aí a tua igreja sofrendo. Eita glória. Primeiro Deus me manda, me permite fazer aqui. Perceba que a igreja de Laodiceia era uma igreja que vivia de aparência. Oh glória. Então João escreve para a última igreja, a saber, a igreja de Laodiceia. Em primeiro ele diz, olha, escreve isso, a testemunha fiel e verdadeira. Ele começa a tratar ele, mas eu conheço as tuas obras. Porque não adianta fazer para aparecer. Eita glória. Mas ele sabe quem faz e quem não faz. Porque às vezes alguém vem arrastado, mas diz, eu tenho que fazer a obra de papai. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quem faz com amor, o céu recompensa, galardoa e diz, olha, eu me responsabilizo. Jesus conhece as tuas passadas. Jesus sabe como tu chegaste aqui. Ele te trouxe nesta noite para dizer, eu conheço as tuas obras. Aí ele vem agora confrontar. Aí tem gente, ele diz, olha, eu nem vejo que tu nem és frio, nem és quente. É a popular inércia. Amanhã eu dou glória melhor, amanhã eu adoro melhor. E o amanhã vai se passando. E a cada dia tu vais morrendo espiritualmente.
Perceba acerca desse contexto, por quê? Porque da mesma maneira, e aqui eu acho interessante, porque no capítulo 5 vai falar que existe um culto para quem? Um culto que vai ser adorado o Cordeiro de Deus. O Cordeiro, e qual é o Cordeiro? Aquele que João está vendo lá, está lá o celular, e ele vai dizer: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Aí se revela o Cordeiro e diz: João, não chore. Aqui, olha, aquele que é digno de abrir o livro e desatar. É o Senhor nesta noite dizendo: eu sou o Cordeiro que veio para transformar. Se não fosse ele, nem adiantaria ter culto. Quando a gente fala em Cordeiro, permita-me lá em Gênesis capítulo 22, lá no sacrifício, um cordeiro só. Quando Abraão vai levar o seu filho Isaque, e o mais interessante é que Abraão está subindo para sacrificar o seu filho, e ele diz: olha, vocês ficam aqui 2 servos, porque a gente vai subir para adorar e já volta. Quem é em sã consciência que vai sacrificar o filho de Isaque? A gente vai adorar, porque às vezes a gente vai adorar assim, só no sacrifício. E a fé que ele tinha, é por isso que ele é chamado, olha, não na galera dos heróis da fé, o pai das nações. Por quê? Porque ele sabia que o Deus que deu é o mesmo Deus que preserva. O Deus que fez a promessa é o mesmo Deus que se garante em cumprir. Às vezes alguém promete e não cumpre, mas ele é fiel, ele é verdadeiro. Às vezes alguém te abraça e diz: eu te amo, e é falso, mas ele é fiel, é verdadeiro, e ele diz: eu abraço a tua alma nesta noite, eu contemplo o teu íntimo, eu sou força, eu sou renovo, eu sou aquele que te trouxe para falar com a tua alma. Então o sacrifício de Abraão foi para salvar. Glória a Deus. Abraão foi, e na hora que Abraão está pronto para imolar o seu filho, o anjo brada e diz: não faça isso. Eis aqui o cordeiro, aqui atrás. Então este primeiro cordeiro vai tratar ou vai salvar uma única vida, um jovem. Lá em Êxodo capítulo 12, vai falar que Deus dará ordem a Moisés para matar um cordeiro sem mancha, sem mácula. Para quê? Para pegar o sangue do cordeiro, espargir sobre os umbrais da porta da casa, para que quando viesse o anjo da morte, ele passava direto. Tu estás entendendo? Deus nesta noite fala para mim e para você que o cordeiro é livramento na tua casa. Pode até chegar, pode até entrar, ficar na porta, mas não entra não, porque na tua casa tem sangue do cordeiro, tem vida, tem livramento, tem mudança de cenário. Alguém até tenta e diz: é hoje que eu entrei, mas tem oração, tem joelho, tem igreja que chora, então ele vai lá e quebra. Deus nesta noite está dizendo: eu quebro todo espírito de morte, de loucura, meu Deus, de Moisés, olha, coloca aí o sangue nos umbrais da porta. E o anjo da morte, quando passa, tem a marca. Estás entendendo? Igreja que obedece tem a marca. Igreja que vive em união tem a marca. Alguém diz: não tem recurso, mas tem a marca. Não adianta estar cheio de recurso e não ter a marca. A primeira coisa que acontecer é quando o anjo passar, vai morrer. Oh glória. Isaías capítulo 53 vai falar, Isaías falando, ele está dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Isaías também vai dizer: olha, como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Estás entendendo? Não era nem para a gente estar aqui, para começo de conversa, porque quem era eu e quem era você, eu sempre costumo dizer isso. Mas quando alguém olha, se cumpre João 9:9, onde diz: uns olharam e diziam: será que é ele? Outros diziam: parece com ele, porque não tem pregação melhor e maior do que o meu e o teu testemunho. Alguém tem que ver que houve uma mudança de dentro para fora, que antes era morto, mas agora é vivo.
Deus me trouxe aqui para te dizer: eu sou contigo, minha filha. Oh, glória. Então, quando a gente ainda fala deste cordeiro, no capítulo 5, versículo 9 do livro de Apocalipse, olha só que coisa interessante o que diz. Oh, glória. Oh, glória. Jesus está na casa. Ah, como alguém está preocupado. Diz, como é que vai ser o culto? Adora. Oh, glória. O que é que tu trouxesse para ele? Capítulo 5, versículo 9 de Apocalipse, olha só. E entoavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto com teu sangue e compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua e povo. O diabo achou que lá no Éden era o final de tudo, mas ele se enganou, porque ali foi onde Deus começou a alargar o plano da salvação. Alguém olha e diz: não tem mais jeito para o teu filho. E Jesus está com a estratégia pronta de dizer: eu vou alargar a promessa na tua casa. Alguém disse que era só você, mas eu estou dizendo: eu vou salvar o filho, eu vou salvar a mãe, eu vou salvar o irmão, porque o plano é para todos. Oh, glória, tem salvação. Te prepara para o decorrer desses dias. Tu vai ver alguém aqui entrando com a Bíblia e vai dizer: eu quero esse Jesus da minha mãe, eu quero esse Jesus do meu pai, eu quero esse Jesus do meu irmão, porque desde que esse Jesus entrou na minha casa, houve uma mudança de cenário. Oh, glória. Então, quando falamos acerca deste cordeiro, permita-me, porque João escreve e ele vai falar deste cordeiro, mas até então, aqui no capítulo 16 e 17, ele vai falar: olha, conheço as tuas obras e sei que nem és quente nem é frio. Pastor, por que ele falou isso? Porque em Laodiceia, ao redor havia duas cidades: as cidades de Hierápolis e a cidade de Colosso. Uma cidade havia água quente, e na outra cidade havia água fria, onde eram usados para tratamentos medicinais. E o mais interessante, observar, sabe o que é? É que Laodiceia vivia exatamente no meio entre as duas. E Laodiceia era um povo rico, tinha dinheiro, tinha tudo, mas não tinha o mais importante, que era o quê? Água. Porque às vezes é assim, né? Alguém está com orgulho lá em cima, mas se esquece de que só tem alguma coisa porque é Deus quem dá. Não adianta viver de aparência. Ame aqui, ame em casa, ame na rua. Ah, mas ela não me suporta, não. É para você pagar o mal com o bem. É alguém com raiva querendo bater em você e você dizer: eu te amo, minha filha, a gente vai pro céu junto. Olha, eu não vou subir sozinho, não, vai eu, mas você vai. Porque às vezes tu não faz nada e alguém diz: eu não suporto aquela irmã. Sabe o que é que eu acho interessante? É que sempre havia um choque térmico quando se juntava água quente com água fria, um choque térmico. E mesmo assim é aqui. Porque tem gente que às vezes é tão pentecostal, mas já tem gente que adora caladinho. Mas às vezes os caladinhos, quando vê que o negócio está pegando fogo, ele é obrigado a adorar de uma forma diferente. Não é que ele queira demonstrar uma adoração fingida, é que ele está dizendo: eu também vou me envolver nesse negócio. Mas já quem é morno critica quem é caladinho e critica quem dá glória muito alto. Quem é morno, ele vive ali, né? Ele é um pé na igreja, todo mundo. Ele está dizendo: eu não sei se eu vou, se eu não vou. Hoje eu adoro, amanhã eu estou pensando em desistir. E o Senhor está dizendo: aprenda a se alicerçar na rocha que é Cristo. Porque o que vai diferenciar, Mateus vai escrever no capítulo 7, do 24 ao 28, que havia um homem que edificou a sua casa sobre a rocha.
E tem outro que edificou a sua casa sobre a areia. Entenda o contexto, porque vai falar. Entendo praticado, porque o que vai diferenciar quem é frio, quem é quente, quem é morno, é praticar. Glória a Deus. Tem gente que tira uma habilitação e nunca pegou no carro, mas vai praticar. Para quê? Para aprender. Mesmo assim é o amor. Eu tenho que praticar todo dia o amor. E permita-me, essas igrejas, cada uma tinha umas que recebiam elogio, e essa daqui era rica, era uma igreja rica, porque houve um terremoto que o povo que estava do lado foi afetado, e somente este povo, a saber, na Odisseia, os homens se juntaram e disseram: a gente vai querer reconstruir sem ajuda de ninguém. Tinha dinheiro, mas não tinha o mais importante, que era caráter. Dizia: eu sou rico, mas o Senhor olhando para a essência e dizendo: tu não é rico não. Acaba com esse negócio que tu não é rico. Esse ouro que tu tem aí não serve para nada. Oh glória. Certamente você conhece alguém que é assim, que vive só de aparência, quer gastar demais e não pode. Aí o céu diz: eu vou te frear, minha filha. Veja que coisa interessante. De um lado, um povo que era pobre, bem dizer assim, porque Hierápolis e Colosso não tinha nem recurso, mas tinha água. Água o que? Vida. Tem gente que é assim. Alguém diz: daí não sai nada, aí já vai derramar um pouquinho de água. A terra que era seca se enche de água. Aí começa a florescer. E o Senhor disse: pelo fruto o conhecereis. Tu estás entendendo? Alguém olha para você, não dá nada. Aí o Senhor está dizendo: eu vou fazer florescer a terra seca. Eu vou começar a encher de água. E alguém vai ver que eu ainda uso na terra. Que alguém pode a terra não ver nada, mas eu estou vendo a essência que existe dentro de você. O Senhor te viu. E Ele nesta noite te diz: vai se encher a terra seca. Ele não vai precisar fazer que nem Laodicea não, porque Laodicea tinha dinheiro, mas estava pedindo água. Glória a Deus. Aleluia. Oh glória. Aí havia o quê? Quando a água chegava lá em Laodicea, quando saía de Hierápolis e de Colosso, como é que chegava lá? Morna. E quem é que consegue tomar água morna? No original era o Senhor dizendo: eu vou vomitar. Coitado do crente que Deus vomita. Não adianta marchar, pular, cortar laço e o Senhor olhar para dentro do coração e dizer: eu vou vomitar. Está vivendo de aparência, mas quando vive em fidelidade a Deus, aí alguém olha e diz: rapaz, eu vou na casa da irmã, não tem quase nada, mas tem um Deus que é tão grande que habita lá. E quando ela está na madrugada no processo chorando, aí Deus se revela e fala: minha filha, que eu estou aqui para te ouvir. Já tem alguém que tem tudo, é geladeira de inox, olha, é tanta coisa, é tudo de última geração, mas não tem a graça, não tem a essência. Glória a Deus. Aleluia. E tem algumas igrejas, tem a mesma igreja de Esmirna, que o Senhor disse: olha, para alguém é pobre, mas para mim é rica. Já tem a igreja de Sardes que o Senhor repreende e diz: ele tem aparência de que está vivo, mas está morto. Aí tem gente que é assim, vem só por vir, por obrigação, mas já não adora como adorava, já não se entrega no culto como se entregava, já chega indagando em vez de chegar adorando. Quem vai estar escalado, meu presbítero? Eu não sei, mas eu vou adorar meu presbítero, porque eu não sou morto não, eu sou quente, viu? Mas tem gente frio, não tem problema não. No meio dos crentes ele se esquenta. Oh glória, oh glória. Tu estás entendendo? O Senhor está dizendo: até quem é frio e está perto de tu vai se esquentar. Aí o Senhor vai falar agora, dar o diagnóstico. Por quê? O Senhor disse: porque dizes que rico sou, mas é um cego, pobre, miserável e nu. Ah, mas tu tinha dinheiro? Tinha dinheiro. Mas o Senhor disse que o dinheiro não servia para nada.
porque ali naquela região geográfica existia, sabe, onde tinha um monte de, era a área de banqueiros, a área de alguém que tinha dinheiro, recursos. Tinha também, quando o Senhor vai falar sobre, olha, pobre, cego, é porque tinha também uma escola oftalmológica naquele lugar. Era ali onde era extraído colírios para toda aquela região. Aí você olha para ele e diz: tu é cego. Porque a maior cegueira é a cegueira espiritual. Tem gente que às vezes não consegue ver fisicamente, mas espiritualmente Deus revela tudo. Tu estás entendendo? Certa feita, alguém disfarçado chega lá. Para onde? Para o profeta Ias. Quem é? A mulher de Jeroboão. E ele já era avançado de idade. E quando ele bota o pé na porta, o Senhor na hora brada e diz: por que está disfarçada, mulher de Jeroboão? Deixa eu falar algo que Deus começou a falar no meu coração. Ele vai abrir a tua visão espiritual. Vai fazer assim, ó. Tu vai ver quem é quem. Tu vai entender. E às vezes é capa. Galaraia santo. Aí o Senhor disse para ele: pobre, cego, miserável e nu. Ali havia, sabe, um mercado têxtil de lãs de caros. E o Senhor diz: tu estás nu. Aconselho-te que de mim primeiro tu pegue ouro refinado no fogo. Era o Senhor dizendo: tem que haver mudança. Porque quando eu me pergunto que tipo de igreja eu tenho sido, eu preciso primeiro olhar se eu tenho amado, se eu tenho respeitado as minhas lideranças. Vou falar, Jesus, vou falar que hoje eu estou com Jesus no coro, porque não adianta. Não adianta viver de aparência, porque o Senhor conhece o profundo e o escondido. Não adianta aqui dizer: meu presbítero, eu te amo, e depois dizer: está sem visão. Não toque naquele que Deus levantou. Vou falar de novo, porque hoje eu estou cheio de Jesus. Não toque naquele que Deus levantou. Grande é o preço. Se eu tivesse ali, eu faria melhor, mas Deus escolheu você. Aprenda a ser útil na obra. Porque quando Deus te colocar, você obedecendo, você vai entender o que é que alguém passa. As noites escuras, só sabe o que é processo quem passa. Oh, glória. E eu vou dizer de mim: quantas vezes eu não pensei em correr. Porque é muita gente morno na igreja. É muita gente que uma hora quer, outra hora não quer. E a gente com amor tem que dizer: meu filho é assim, meu filho. É assim, minha filha. O líder, ele muitas vezes ele é ferido, mas não pode ferir. Mas o Senhor me trouxe nesta noite para dizer: será que eu como igreja tenho agradado a Deus? Aleluia. Aleluia. Para que depois o Senhor não olhe para mim e diga: eu vou te vomitar. Então é melhor a gente viver como diz lá no final da carta, quando ele diz: ao que vencer. A gente só vence se tiver assim mesmo. Glória a Deus. Não tem esse grupinho A, grupinho B, não é assim, ó. Uma igreja unida é imbatível. Uma igreja que se une. Olha, o inferno, ele vai bate em retirada. Aí se tem alguém que muitas vezes está morno, um está quente, outro está frio, você está dizendo: é melhor unir, esquentar. Quem tiver morno, eu vou começar a dar um choque de realidade. E o Senhor ainda diz: olha, aconselho-te de mim. Era Deus dizendo: ainda tem chance, ainda tem oportunidade. Basta a gente querer. Porque, vamos ser sinceros, o mundo não tem mais nada para dar para não. Abraço falso, amigo falso, elogio falso, a gente só vale o que a gente tem no bolso. Mas na hora do pior, procura alguém, visualiza e não responde.
Mas eu duvido, Jesus, tu dobrar o joelho, ele não te responder. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes. Só anuncia coisa grande quem é grande. Quem vê que o processo foi grande. E além de ser grande, é firme. Firme porque ninguém pode arrancar, nem tirar, nem roubar. Glória a Deus. Aí o Senhor vai dizer algo bem interessante. E aqui eu concluo essa mensagem. Oh glória. Há um monte de coisa anotada aqui, mas quem fala é Jesus. Quem fala é Jesus. Aí o Senhor vai falar, olha, eis que estou à porta, bato. Aí muitas vezes eu mesmo, na minha ignorância de não entender, antigamente quando eu era não convertido, eu dizia, é para alguém que está no mundo. Mas ele está falando aqui para uma igreja. Dizendo, olha, vocês com a sua hipocrisia me botaram para fora. Eu habitava aí dentro, eu morava aí dentro, mas vocês me botaram para fora. Agora eu vou entrar. Se vocês fizerem o quê? Primeiro, vergonha, cobre a vergonha da tua nudez, compre colírio para o quê? Para que vocês contemplem o espiritual. O Senhor está dizendo, vai sair muito crente daqui com a visão espiritual aberta. Você vai entender o que é processo. Mas eu vou andar contigo no processo, lado a lado, ombro a ombro. Eis que estou à porta e bato. Se ele abrir, ou seja, se ele mudar, eu vou entrar e vou cear com ele e ele comigo. É o Senhor dizendo, vai voltar a ter comunhão. Quem estava morto, eu vou esquentar e vou botar na mesa para sentar comigo, porque vai ter comunhão. Mesa é comunhão. O diabo não quer não. O diabo quer que um fique com raiva da outro, intrigado da outro, mas ele está dizendo, eu quero comunhão. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Aleluia. E o versículo final vai dizer, ao que vencer. Ao que vencer. Então quem desistir não tem poder, não tem como participar. Eu quero, mas eu vou desistir, então não tem como participar. O Senhor vai escrever dizendo, olha, os covardes e medrosos voltam. Ele vai escrever lá em Hebreus dizendo, glória a Deus, porque o meu justo vive pela fé. E se ele retroceder, ou seja, se ele desistir, a minha alma não tem prazer. Oh glória. Oh glória. Jesus está na casa. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no seu trono. Glória a Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Passaram por aqui muitos homens de Deus, eu tenho certeza. E Deus usará cada um da sua forma. Entenda uma coisa: é tempo de nós mudarmos. Não para agradar o homem, mas para agradar a Deus. Porque imagina, a gente vir cultuar, passar 20 anos, 30 anos, e quando o Senhor voltar, Ele olhar para mim e para você e dizer, não te conheço. É meu maior medo. Meu medo não é que alguém não goste do que eu falo, do que eu prego. Meu medo é quando o Senhor voltar, Ele olhar para mim e dizer, não te conheço. E não adianta dizer que pregou, que jejuou, se consagrou. Ele vai dizer, não te conheço, porque a Bíblia diz, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Igreja não salva, mas para ele salvar tem que estar dentro da igreja. Está entendendo agora? Entenda, tudo está acontecendo à nossa volta. Antigamente a gente olhava no jornal alguma tragédia e se espantava. Hoje em dia não. É tão banal. É mãe que pega um filho com criança e faz um monte de atrocidades. Antigamente a gente dizia, não é comigo, mas agora às vezes do nosso lado. Jesus está às portas. É tempo de a gente se unir.
entregar um louvor para Ele perfeito. Um louvor que Ele receba e diga: olha, eu vou te recompensar. Ah, pastor, mas é tão difícil ser crente. Ah, pastor, mas é tanta prova. Ah, pastor, mas é tão difícil. Ele está dizendo: é difícil, mas não é impossível. Porque pior eu fiz, fui para aquela cruz e me entreguei por você. Então todo sacrifício que a gente faz não há de se comparar com o que Ele tem preparado para nós. Ruas de ouro, de cristal. Imagina, tu tá indo para ali, de repente, olha, quando tu olha, de repente, olha um monte de coisa acontecendo, tu olha, o irmão do lado não tá. Eu mesmo não quero olhar não, eu quero subir. Amém. Que o Senhor nos ajude a servir a Ele, e que o Senhor nos faça uma igreja que agrade a Ele. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Jesus. Rafael, me ajuda. Fique de pé, querido. Glória a Deus. Coisa boa é quando o céu fala diretamente conosco. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia e nem faz arrodeio. Deus é o Deus que fala de forma clara. Você ouviu a voz de Jesus? Você ouviu a voz de Jesus? Solta, Rafael. Vamos adorar a Jesus nesta noite com este louvor. E em seguida nós vamos para casa em nome de Jesus. Feche seus olhos. Medite na letra deste hino. Continue ouvindo Deus falar o teu coração nesta noite. É noite de reflexão. A qualquer momento iremos ouvir O som da trombeta soar. os crentes reunidos de todas as nações Ouvirão a trombeta soar. A igreja de Cristo vai reconhecer Quando aquela trombeta soar. o arrebatamento vai acontecer Quando o som da trombeta soar. Você pode cantar com a gente? dia de grande dor e de muita aflição para quem não se preparou, dia lindo de glória, de muito louvor para aquele que espera o Senhor. Cante, igreja linda. Pode ser hoje a volta do Rei. Para o menino. Pode ser hoje a volta do Rei. Tudo nos mostra. Tudo nos mostra que o dia vai nascer. Pode ser hoje Ele está aqui. o céu mais abrir, ele aparecerá. Jesus Cristo nas nuvens, glória de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Todo glorificado vamos receber. Uma voz de comando como um general, levando as tropas, iremos ouvir a trombeta de Deus. É um grande sinal. Isso significa é o começo do fim. Satanás dominado e a morte vencida. O fim do sofrimento da igreja querida. E aguarda o amado como prometeu. Voltar e levar sua noiva pra céu. Só quem vai, levanta a mão e adora Jesus. Só quem vai morar no céu adora Ele. Pode ser Cante pra Jesus. Tudo nos mostra que o fim está próximo, eu sei. Pode ser hoje A volta do Rei. Adora Jesus. Abre a tua boca. Enche essa casa de adoração, de louvor. O Cordeiro de Deus está aqui nesta casa. Ele é digno. Ele é digno da nossa adoração, do nosso louvor.
ser arrebatada, é uma igreja adoradora, é uma igreja fervorosa, cheia do Espírito. Quero te perguntar, Senhor, agora, pra levarmos para o céu, será que vale subir? Isso é para quem tem certeza de salvação. Jesus amanhecer, será que vale subir? Olha o que vai acontecer. É chegado o momento de nos preparar, não sabemos a hora em que Cristo virá, mas eu sei que Ele vem, eu sei que Ele vem. Eita, que presença, meu pastor Deus. Como Jesus está tratando com alguém nesta noite. Como a presença de Jesus está aqui. Alguém que não falava mais línguas estranhas está se falando nesta noite. Alguém que nunca mais chorou está chorando nesta noite. Alguém que nunca mais abriu a boca para dar glória está dando glória nesta noite. Alguém que não estava mais sentindo esta presença, estava frio, estava distante, está sentindo a presença de Jesus nesta noite. Só quem está sentindo, levanta a mão para adorar. Só quem trouxe glória para Jesus está liberado para dar glória a Jesus. Abre a tua boca, adora Jesus, sente a presença, seja renovado, seja cheio. Aproveita que a glória de Jesus está na casa. Pode ser hoje a volta. E aplauda Jesus bem forte. Se é para Jesus, aplauda de verdade, meu filho. Depois de uma palavra dessa, é para a gente estar pipocando aqui, dando glória para Jesus, porque Ele falou conosco nesta noite. E quando Deus fala, é para dar vida. Glória a Jesus. Tem alguém para Jesus nesta noite? Glória a Deus. Depois de uma palavra dessa, irmão, até eu dá vontade de aceitar a Jesus de novo. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta, ela trata conosco, mas o Espírito Santo, ele nos convence. Nesta noite tem alguém que quer tomar essa decisão. Se tem, esta é a hora. Aproveite, porque a qualquer momento Jesus pode raiar nas nuvens, a trombeta pode tocar, Jesus pode voltar para buscar a sua igreja, e como eu e você vai ficar. Será que nesta noite eu e você temos certeza de salvação? Será que nesta noite, se Jesus voltar, eu e você vamos subir? Que nesta noite, irmãos, eu e você possamos fazer uma reflexão de como está a nossa vida, de como está a nossa comunhão com Deus, de como está o nosso altar. Porque como o nosso pastor Carlos Adriano, usado por Deus, pregou, não adianta viver de aparência, porque Deus conhece por trás dos bastidores. E o bom, meu pastor, é que o olhar de Deus é diferente do olhar do homem. Enquanto a igreja batia no peito e dizia: eu sou rica, eu posso, eu faço, eu tenho. Aí Deus, através de João, disse: vocês nem podem, nem nem faz. Vocês é cego, vocês é pobre, vocês estão nus e vocês são miseráveis na minha presença. Mas o bom é que ele ainda dá o conselho, né, pastor? Ele diz: se arrependam. Glória a Deus. E ele encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça Deus, aleluia. o que o Espírito diz à igreja. Saia daqui meditando nesta palavra. Não dê uma amnésia não, quando descer a escada não. Não delete não. Vá remoendo, vá refletindo. Porque eu tenho certeza que até o final do mês, quem passar por aqui vai ser um instrumento que Deus vai usar para tratar com a minha vida. Eu fui tratado nesta noite. Quem foi o segundo que foi tratado nesta noite?
Vou nem perguntar quem quer que o pastor volte. Deus abençoe o pastor Carlos Adriano, Deus abençoe toda a igreja, Deus abençoe Jonas, Deus abençoe o irmão Flávio, o irmão Evandro, a todos que têm cooperado. Quero avisar para os irmãos que amanhã nós não temos programação, é livre, mas no domingo nós retornamos para cá com o nosso culto da família para a glória de Deus. E toda a igreja venha para cá adorar a Jesus, porque eu tenho certeza que o Deus que falou hoje continuará falando conosco em nome de Jesus. Amém? Quem está saindo muito abençoado nesta noite? Glória a Jesus. Quero pedir aos irmãos que continuem contribuindo com o nosso quilo de alimento. A gente tem uma meta para poder estar abençoando a vida dos nossos irmãos que têm passado por algumas necessidades, e Deus tem nos dado essa visão da gente poder estender as mãos, abençoar, colaborar. Então faça isso. Quando vier para o culto, olhe lá na sua despensa, olhe no seu armário, veja aquilo que você pode doar, né? E você traz e abençoa a obra do Senhor, abençoa os seus irmãos em nome de Jesus. Quero pedir aos irmãos também que continuem orando em favor da nossa EBF e continue também doando, né? Porque embora a gente tenha completado a lista, mas a gente não pode trabalhar com o número exato, né? Porque a gente está trabalhando com pessoas e a gente sabe que o número pode dobrar, triplicar, né? E é melhor sobrar do que faltar, é isso? Então, se você ainda puder doar, tá certo? Pirulito, pipoca, salgadinho, fale com a irmã Fernanda. Faça assim, irmã Fernanda. Essa moça é bem grande. Calma, eu vou chegar lá. Tá cheia. Tá cheia e tá ansiosa. Então, irmãos, se puder doar, fale com a nossa irmã Fernanda, fale comigo, fale com a nossa diaconisa Rafaela, e a gente vai estar ali orientando aquilo que ainda falta em nome de Jesus, tá certo? Outro aviso, domingo a partir das 9 horas da manhã, irmã Teresa, nós começamos o discipulado. 9 horas da manhã nós vamos estar aqui dando as boas-vindas aos mais novos membros da Igreja Congregacional em Passarinho, a nova turma que nós estamos iniciando, né? Se eu não me engano, estamos com 9 ou 10 matriculados, e eu tenho certeza que será uma viagem abençoada na presença do Senhor, né? De acordo com a palavra de Deus, e a gente vai crescer muito juntos em nome de Jesus. E os irmãos que já são batizados nas águas e sentindo o desejo, quiser participar, também está aberto, né? Porque aprender nunca é demais. Então, se você quiser vir, fique à vontade para assistir a aula em nome de Jesus. Tem mais algum aviso? Tem, sim. Faixa da... Irmãos, nós já lançamos pela rede social, né? E a gente esperou hoje para poder divulgar para a igreja. Nós estamos com um sorteio solidário, beneficente, né? Em prol da obra. Os irmãos sabem que desde o início do ano a gente vem sinalizando acerca de algumas metas que nós temos. Está se aproximando o aniversário da igreja, está se aproximando o aniversário da comissão, e nós precisamos, irmãos, organizar algumas coisas concernente à obra. Por isso nós fizemos um sorteio, né? Nós vamos sortear R$100, né? Um sorteio de R$100. E quanto custa? R$5, né? Nós temos meta, queremos organizar a casa do Senhor, precisamos urgentemente substituir essa mesa, né? Essa mesa está apresentando algumas falhas, nunca passou pela manutenção, né? Então ela precisa urgentemente ser substituída para que não deixe a gente na mão a qualquer momento. Então, antes que ela deixe a gente na mão, a gente precisa trabalhar em prol disso. Então eu peço encarecidamente a ajuda de toda a igreja, né? Para que a gente possa entrar nesse projeto, para que a gente possa abraçar esse projeto e que a gente possa, em nome de Jesus, trazer mais melhorias para a obra do Senhor. Então custa R$5, você vai estar concorrendo a R$100 e automaticamente vai estar abençoando a casa do Senhor, a obra do Senhor, em nome de Jesus. Então a gente vai lançar lá no grupo da igreja o sorteio, a cartela. Você compartilha, né? Divulga isso aí, porque eu tenho certeza que se toda a igreja abraçar o projeto, rapidinho a gente vai bater a meta e o nome do Senhor será glorificado em nome de Jesus. Amém? Então conto com a ajuda da igreja em nome de Jesus. Irmã Carol, cadê ela? Venha fazer esta oração nesta noite e a gente despede a igreja
com a bênção apostólica. Quantos mais necessita de uma oração? Quantos mais necessita de uma oração? Salve todos capazes do Senhor. Amém. Oremos. Justo eterno Deus, Pai querido, Pai amado, quero te agradecer, Senhor, por essa palavra de hoje. Meu Pai, abençoa, meu Deus, o pastor, Senhor, que falou aqui hoje. Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, permanecer com essa palavra em nossos corações, que ela não venha sair, meu Deus. Amanhã, Senhor, nos dá um dia na Tua presença, em nosso trabalho, em nossas casas. Abençoa cada um que aqui chegou, abençoa aqueles que não puderam também vir, Senhor. Nessa noite eu quero te agradecer, Jesus, e que essa palavra, Senhor, permaneça no coração de cada um que aqui chegou, e que a gente venha, Senhor, colocar em prática. Em nome de Jesus, nessa noite é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Irmãos, deixa eu comunicar para a igreja que nós já definimos a data da nossa EBF, que é a Escola Bíblica de Férias. Esse mês é um mês de férias, e papai e mamãe agradecem, que as crianças vão ter um tempo precioso aqui na igreja, com tia Fernanda e companhia. Então a data da nossa EBF vai ser próximo dia 24, vai ser na quinta-feira, dia 24 às 14 horas, tá certo? Então marque aí na sua agenda. A gente achou por bem, conversou com toda a liderança e definiu essa data, dia 24, para a gente promover a nossa EBF. Então, irmã Solange, já avisa lá a criançada, traz o ônibus para cá, porque vai ser bênção em nome de Jesus. Irmão Alexandre já começa aí na comunidade também, para poder estarmos conosco, amém? Estenda a sua mão e receba a bênção. Após a bênção apostólica, a gente vai fazer um videozinho com as crianças, para já divulgar a EBF em nome de Jesus. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as divinas e doces consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, hoje e para todo sempre. A igreja diz: amém. Nos despedimos dizendo: aplauda Jesus bem forte nesta noite. Aperta a mão desse crente que está do seu lado. Diga: foi bom você ter vindo. Deus abençoe a tua vida. Dê um abraço nela em nome de Jesus. E vá debaixo da bênção em nome de Jesus. Nos ajude só recolhendo as cadeiras, os jovens e os varões. Nos ajude aí recolhendo as cadeiras em nome de Jesus. E a organização hoje está por conta do Brilho Celeste.